Saudações! Por aqui tudo pronto nos nossos estúdios Chicrona para mais uma edição do nosso programa. Hoje com a participação especialíssima do nosso treinador do Atlético Clube, Cícero Júnior. Apostos aqui do meu lado, Samuel Nascimento e lá na ponta esquerda, Fernando Souza. Eu sou o Thiago Nogueira e esse é o Del Rey Esportes em Debate. Grande Cícero Júnior, na minha opinião, começando aqui o programa, eu acho que o ano está terminando agora, um ano que começou lá em 2018. Porque tirar o Atlético, vir com o Atlético do amador, fazer aquela campanha fulminante e chegar no módulo 2, virar o semestre, isso nós estamos no segundo semestre de 2018, vira já para o primeiro semestre e para mim vocês fizeram o mais difícil, que foi manter. Eu acho que assentar o clube e manter ele onde vocês deixam, né? Os jogadores estão falando, não, nossa missão é deixar o Atlético onde pegamos. E para mim isso foi o mais difícil. Então, Cícero, eu queria que você falasse aí com os nossos seguidores como que foi essa campanha, desde lá da segundinha, né? O módulo 3, o módulo 2, como chamam, até o acesso, e como foi essa campanha aí pelo acesso. Faz uma retrospectiva e esse ano como que foi? Tudo bem, gente? Olá. A todos os seguidores do Del Rey Esportes, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. O esporte são joanense, para nós o futebol é importante, todos busquem essa evolução, né, junto com a competição, junto com o Atlético, junto com as demais competições, as demais modalidades de São João del Rei. É importante para o esporte, a divulgação, a mídia, e isso vocês têm feito muito bem feito e a gente agradece. Na verdade, você falou que de um ano, eu falei que eu tenho falado que a gente fez um ano europeu, né? A gente começou no meio do ano passado, apresentamos o time do ano passado, dia 25 de junho de 2018, e em menos de um ano já estamos fechando um ciclo, né? Conseguimos acesso no ano passado, como você disse. Na verdade, o Atlético era uma grande incógnita, até se participaria. Eu mesmo fui contratado para o Atlético, esse retorno meu para o Atlético, para treinar o sub-20 do Atlético. E devido a um impasse com a federação mudou o regulamento, o Atlético viu a necessidade de entrar no profissional. E para muitos era uma incógnita, para muitos gerava dúvida a participação do Atlético, se o Atlético como o Atlético viria, de uma forma amadora, com o técnico são joanense, com jogadores de fora, jogadores de São João, como seria essa reformulação do Atlético, depois de 49 anos sem estar participando do profissional. E o Fábio, o William, o Magno foram muito perspicazes nisso, contratações fantásticas. Nós soubemos montar o time no ano passado, bastante competitivo. E o campeonato foi acontecendo, não começamos tão bem. Depois, meados do campeonato para frente, o time engrenou, a gente deu uma sequência muito boa. Aí, quando chegou a semifinal e final, foi um sucesso, a gente conseguiu esse acesso. Que foi um acesso tão sonhado, acho que na verdade um acesso não sonhado, ninguém acho que nem sonhava com esse acesso. Nós sabíamos que tínhamos condições e conseguimos esse acesso. E o módulo 2, né, já dando sequência para esse ano, 2019, sabíamos da dificuldade, porque nós enfrentaríamos outras 10 equipes, né, salvo o Coimbra, que tiveram 8 meses para trabalhar, 8 meses para contratar. E clubes esses com camisa. Porque quando a gente fala num Democrata de Valadares, quando a gente fala num Uberaba, um Democrata de Sete Lagoas, todos nós crescemos ouvindo esse time disputando a primeira divisão, campeonatos bastante acirrados na década de 80, né? Com o Democrata de Sete Lagoas. Tradição pura. Tradição. Valério Doce. Valério, Uberlândia, Araxá. E a gente, Araxá. Nós fomos passando por essas equipes e fomos criando força. Acho que o Atlético hoje, com essa manutenção, consolidou seu nome no futebol mineiro. Hoje eu brinco que as pessoas já sabem falar Atlético, porque dava raiva, a gente chegava nos lugares, era Atlético, tudo eu escutei, e hoje as pessoas aprenderam falando do Atlético. Foi com muito trabalho, muita dedicação, e eu falei no final do jogo lá com muita honestidade, que não é fácil fazer futebol. E o Fábio, o William, o Magno, a presidência, o Leandro Bini, o Toninho, o pessoal que trabalha
mais próximo do futebol, trabalhou o futebol com coisas como tem que ser, com bastante profissionalismo. E hoje a gente sai, todo mundo no Atlético hoje pode dizer que está em dia. O Atlético hoje, todos os atletas que passaram por aqui receberam, vão receber em casa ainda, porque tem uns dias para fechar um mês. Então assim, o Atlético tratou os atletas com bastante profissionalismo, estrutura muito boa na questão logística, né? Bons apartamentos, moradia, alimentação, uma estrutura muito boa, e isso a gente conseguia trazer para o campo. Os caras chegavam bem preparados para o trabalho, para treinar, e isso é muito importante. O diferencial que fala alto, né? É porque eu falo que futebol é coisa séria. Quando você propõe o cara sair de uma cidade, da cidade dele, vir para sua cidade, morar aqui, largar família, largar filho, largar esposa, e ele tem que ser bem recebido, tem que ser bem acolhido pela cidade. O resultado é outra coisa, mas a estrutura, o que você combina com ele, que é a parte de pagamento, são profissionais da bola. Então ninguém vem aqui para lançar a sorte, o cara vem aqui para trabalhar. E se ele se dispõe a vir até aqui, ele tem que receber, tem tudo que é combinado com ele, tem que ser bem feito. E o Atlético fez. Cícero, então falando em calendário europeu, isso só demonstra a importância de uma sequência que dão para o treinador, né? Ou não, né? Que muitos clubes não preferem até não dar, se precipitam. A gente teve ali rodadas que o Atlético ficou com a corda no pescoço, até brincou com a gente, vocês não vão me derrubar, não. E não era momento de, ao meu ver, não era momento de derrubar. A gente viu o que o Beirado fez, derrubou aos montes, João dominou, e o que adiantou? Então a sequência foi fundamental, né? O que você tem a falar sobre isso? Eu acho, ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o Luxemburgo esteve na ESPN durante 1h30, mais ou menos, falando de futebol. E mesmo agradando ou desagradando, porque o Luxemburgo às vezes desagrada muito as pessoas, ele não é uma pessoa que causa muita simpatia, né? É ódio, amor e ódio andam juntos com o Luxemburgo. Eu particularmente acho o Luxemburgo um cara super inteligente, mas às vezes a inteligência dele caminha para lugares que vão além do futebol. Mas ele ontem foi muito feliz quando ele disse que o Rogério Ceni não devia vir para o Atlético, porque ele tem uma sequência agora que ele conseguiu um acesso, conseguiu um título regional, ele tem uma Copa Nordeste e ele tem um Brasileirão, que a responsabilidade dele é não cair. E eu fiz um paralelo do Rogério Ceni comigo, no que aconteceu no Atlético. E guardando as devidas proporções e uma gratidão enorme pela diretoria do Atlético, porque não é fácil manter um treinador 4 derrotas seguidas. Mas quem acompanha, vocês que acompanham muito de perto, viram que às vezes a bola não estava entrando. Tivemos jogos que era totalmente improvável você perder e nós perdemos. Faltou alguns detalhes que às vezes pode ser um pouco de maturidade de uma equipe profissional. Quando a gente fala de uma equipe profissional, de uma camisa, de chegar ali, a gente, na hora de decidir, faltou esse poder de decisão um pouco para a gente em algumas situações. E a manutenção da comissão técnica, quando você não detecta que o que eu acho que treinador tem que sair? Quando ele não tem mais ambiente no grupo. O que é não ter ambiente no grupo? Brigou com os jogadores, a maioria dos jogadores não querem a presença do treinador, não conversa, não tem mais clima. Aí sim eu acho que é hora de trocar treinador. Isso não aconteceu no Atlético. Lógico que a gente geria um grupo de 27 atletas, problemas a gente teve, indisposição com um ou outro atleta, questão de disciplina, o grupo foi bastante legal, a gente não teve problemas de disciplina. Mas problemas acontecem. Mas a gente passou por isso, a gente sabe que isso acontece em qualquer âmbito profissional. E não estava atrapalhando a gente, não era por isso que a gente não estava conseguindo os resultados. E realmente, eu não sei se é azar, o que era, mas a bola não estava entrando. Contra o CAP não entrou. Contra o Coimbra a gente podia ter matado o jogo no primeiro tempo, né, com um a mais o tempo todo, no primeiro tempo, situações de gol. O Edson errou um gol muito parecido com o que ele fez agora no primeiro gol contra o Nacional. Ele errou, que ali a gente poderia ter fazendo 2-0 e de repente já acabaria com as pretensões do Coimbra no jogo. Mas não era para ser. Futebol. A América nem se fala, né? A América tem o Flotone, bolas na trave, empatinho, um pênalti aos 42, com 2 a mais, você vai tomar um gol, o cara vai chutar uma bola despretensiosa e a gente toma um gol e perde um gol. Ressuscita um time que de repente ali já seria o rebaixamento. Então, vocês na tabela. Eu acho que o futebol no Atlético tem seguido enredos e tem seguido roteiros um pouco
dramáticos, né? A gente tem passado nesse último ano, a gente fala 2 anos por causa da sequência, 18, 19. 2 temporadas, né? Na verdade, esse 1 ano, né, na cronologia, realmente foi menos de 1 ano, são 9 meses. Nós seguimos alguns roteiros dramáticos, algumas situações, coisas, mas que eu acho que só aumenta o calor, só aumenta a torcida, né, se envolve mais, nós nos envolvemos mais, e é o que promete um sucesso muito maior para 2020. Cícero, falando mais de campo e bola, essa última partida contra o Nacional, vitória sensacional do Atlético e com uma estrutura tática um pouco diferente das que você costuma adotar. Você é um treinador que gosta de jogar com a marcação alta, gosta de ter sempre a bola, e contra o Nacional de Muriaé, você colocou a equipe um pouco mais retraída, talvez, no meu entendimento, para procurar explorar os espaços que a defesa do Nacional, que diga-se de passagem, a pior defesa do campeonato, você me parece que você já tinha pensado nisso, e os 2 primeiros gols, né, foram de jogadas de bola longa, lançamentos para o Edson Zezão, que fez 2 gols. Como é que você analisa esse jogo desse ponto de vista tático? Fernando, eu vi os 10 jogos do Nacional. Nessa última semana eu vi 3 antes do jogo contra o Nacional. E todos os jogos, eles têm uma característica muito próxima da nossa, que é de propor o jogo. Eles têm atacantes rápidos. Tem um camisa 10 que é muito bom jogador, que é até de Muriaé. Acho que é o único jogador que é de Muriaé. João William, né? João William. O Duílio foi zagueiro, mas tem uma característica ofensiva. O time dele tanto é que fez muito gol no campeonato, tomou muito gol, mas acho que é o fez melhor muito gol. ataque e a pior defesa. E nós sabíamos que eles tinham uma recomposição lenta e uma zaga que tinha um pouco de dificuldade. Mais pesada, Mais né? pesada, mais lenta. E a gente sabia que eles gostavam de ficar com a bola. E ao mesmo tempo a gente tinha que pensar no regulamento. Porque, igual eu fui questionado contra a América Teoflotone, por que não tirar um volante com um atacante? Mas se eu perco o jogo com a América Teoflotone, o rebaixamento já era em casa. Matematicamente não, mas assim, a dificuldade, você teria que realmente ganhar do Nacional de Muriaé. Quando eu empato contra a América Teoflotone, eu levo uma possibilidade de empatar contra o Nacional de Muriaé lá. Empate com gols, inclusive. Exatamente. Que baixaria o América Teoflotone. Mesmo sem gols, nós escaparíamos. Escaparia. Mas torcedor que isso é meio difícil. Drama, de entender, né? não, Porque, às vezes, lógico. o empate é melhor. Mas a obrigação realmente é minha, de estar vendo todas as opções, minha, da comissão técnica, de estar estudando isso, de vendo isso. E quando eu vi esses jogos do Nacional de Muriaé, eu vi que nós encaixaríamos no nosso jogo. E se a gente for fazer um resgate lá do Uberlândia, a gente começou a adotar uma bola mais longa com o Mococa. E o Mococa criou muita dificuldade pro lado direito do Uberlândia, que eu sabia que era dificuldade, o zagueiro pela direita, o lateral pela direita tinha dificuldade, um pouco, e o Mococa levou vantagem. E o gol, o pênalti, saiu nessa situação, lá em Uberlândia, e nós já vimos fazendo isso bem. Contra a América Teoflotone, já tivemos que adotar outra situação, que é posse de bola, pressão, tínhamos que ganhar o jogo. E, pensando em regulamento, eu não sabia como o Nacional ia vir. Se o Nacional ia vir fechadinho também, para tentar empatar, que daria. Eu estranhei, eu achei que o Nacional viria para especular, para tentar, porque o empate também serviria para eles. Mas eu entendo o seguinte, que eles passaram a semana toda conclamando a torcida. Então a torcida, se eles quisessem ter uma postura mais conservadora, a torcida ia pressionar. E acho que eles quiseram assim, vamos matar, porque é cachorro morto, os caras estão brigando lá embaixo, vamos matar, vamos resolver o nosso e vamos fazer uma grande festa. E foi proclamada uma grande festa em Muriaé. Nós estávamos lá um dia antes, a gente viu que a cidade inteira estava envolvida com esse jogo, que eles tinham essa expectativa muito grande em relação ao jogo. Eu falei, na pré-eleição usei esses dados, a gente passou para os atletas, falou, vamos trazer um bloco baixo, o Rudimar mais ou menos um grande círculo, e toda retomada de bola a gente vai tentar já repor. Treinamos durante a semana, fizemos um trabalho em cima disso, dessa retomada com bola diagonal, bola longa. Sabíamos que o Edson tem uma fuga muito boa, sabíamos a dificuldade do Edson fazer gol. O Edson não é um bom finalizador, mas deu tudo certo lá, surpreendemos eles. Acho que eles não esperavam tomar um 3-0 tão rápido, né? Então tão eficaz, né? Nós erramos, antes disso erramos um gol com o Salatiel, não sei se vocês vão ver. O Salatiel dentro da área adversária, tivemos uma bola pela, o Salatiel foi finalizar de perna esquerda, nossa condição boa de gol, e não conseguimos fazer. E antes eles tinham uma bola também, então já estava 1-1 de possibilidade de gol, e a gente foi e matou o jogo ali, e não precisava sofrer tanto, mas acho que está entrando já no script do Atlético, já tem que sofrer. Isso assim, falando em transição, como foi trabalhar esses rapazes por esse jogo contra o Nacional? Porque ali correu o risco, né, de
subir no céu ao inferno num dia só. Como que você trabalhou com eles? Como que você conversava com eles? Até mesmo fora de campo. Como foi esse trabalho que você fez com eles? A gente teve que trabalhar bastante a confiança, porque a confiança é a responsabilidade. E quando você tem um time que faz tudo para você, que te dá condições de trabalhar, e nesse módulo 2, e nessas divisões mais baixas de futebol, a gente sabe que é muito difícil para os dirigentes manter um clube, manter salário, manter alimentação, condições de viagem fantásticas. A gente viaja sempre em ônibus bom, hotéis bons, alimentações sempre muito boas. Então, assim, nós sempre damos feedback. E como a gente é profissional da bola, o que acontece? A gente tem que manter uma casa que é boa, a gente tem que manter aberta. E eu passei isso para eles. A responsabilidade nossa é que o ano que vem nós tivéssemos a possibilidade de ter um emprego no Atlético de novo. E se fôssemos para a terceirinha, ninguém nem precisava, passava no trevo mais, Salvador. Entendeu? Então era um contraponto. E eles entenderam bem. Usamos um vídeo motivacional, porque a gente chegou para mim, acho que não chegou para quase ninguém, acho que não vazou esse vídeo. A tia que trabalha lá no campo, a dona Maria, passou mal no final do jogo contra a América Flotone. E ela chorava e dizia: meus meninos não podem cair. Por causa do jogo? Meus meninos não podem cair. Ela chorava e repetia isso. A moça lá da Pantaria? É. E as outras pessoas falavam: pô, tia, o Atlético não vai cair. E ela chorava, a pressão dela subiu e tal. Foi acolhida lá e fizeram esse vídeo e me mandaram. Mas olha a responsabilidade que vocês têm. E é verdade, isso é verdade. Nós temos eu falo que o jogador de futebol, quem trabalha com futebol, trabalha com sonho. Trabalha com o próprio sonho e com o sonho dos outros. Então isso, a gente passou isso para eles e eles foram bem. São profissionais, tem que acostumar com pressão, tem que acostumar com essas situações e se saíram muito bem e o resultado foi o que a gente realmente esperava. Cícero, nós vimos uma mudança muito grande de time, do acesso para B do time que subiu, você perdeu uma espinha ali, certo? Mas repôs com jogadores de nome. Eu vi a imprensa de Uberaba falando maravilhas do Rudimar, de Uberlândia. Falando, o Rudimar Matador, eles até tinham um apelido. Estamos aí com o Rudimar Gladiador, falando que ele ia arrasar no jogo contra o... Foi contra o Uberaba, né, Fernando? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eles estavam lá muito preocupados, porque o Uberaba eles tinha perdido os dois zagueiros mais experientes. E aí como o Rudimar já jogou lá, mora lá e tudo, eles comentaram assim: ó, mas não é qualquer zagueiro que vai marcar o Rudimar, não, nós vamos ter problema. E aí você tem o Morace, jogador jovem que pegou já o Figueirense na A, gente contratou bem, né? Tinha um time no papel ali muito bom. O que às vezes não pega? Eu já ouvi aí colegas comentando que o campo não favorece, o campo que eles querem dizer o tamanho. O que não deu essa liga que foi aparecer? Essa liga agora vai aparecer no último jogo, né? Tudo aquilo que estava batendo na trave, que é o que eu vou repetir aqui que eu falei com o Mococa, é jogo. Jogo é, às vezes, um jogo dá azar, né? E não acontece. O treinamento a gente via aqui, tudo era sério. Infelizmente, a liga ali, teve alguns jogadores que saíram até antes do final, o Sato, né? O lateral direito. Léo saiu antes, né? O Léo. O próprio Lucas já foi. Lucas Barbosa, porque foi expulso, né? Não teria condições para o último jogo. Um cara que veio do Vasco, né? Que tem uma bagagem boa, fora também no exterior. São imprevistos aí que a liga que deu ali no acesso não pegou agora. Tiago, assim, o treinador hoje, além de se conhecer de tática, técnica, parte técnica, ele tem que ser um gestor de pessoas, né? E o meu propósito lá era que o ambiente fosse o mais alegre possível, que a gente conseguisse ter esse prazer em estar junto trabalhando, passar 3, 4 horas por dia juntos, num ambiente competitivo, porque quando você tem 27 atletas, nós somos amigos, estamos no mesmo propósito, mas eu quero jogar. E eu quero jogar no seu lugar. E você quer jogar no lugar do Samuel e assim por diante. Então tem a competitividade natural. Agora, em relação a dar liga ou não, você tem um Rudimar. O Rudimar fez um bom campeonato. O Guilherme teve momentos muito bons, principalmente quando eu trouxe ele para o meio. Né? Ele fez uma baita partida contra o Uberlândia. Entrou muito bem contra o Uberaba, no momento chato do jogo, decidiu o jogo.
Então a gente tinha essa qualidade. Eu costumo falar que esse ano a gente tinha um grupo melhor que o do ano passado. E o ano passado a gente conseguiu ter 11 em campo melhor. A gente conseguiu fazer um time melhor ano passado. E aí a gente vem essa parte de gestão de pessoas e ambiente. Quando você tem o resultado, as coisas fluem naturalmente. Quando o resultado não vem, a pressão aumenta. Então, assim, um jogador que você pega o Rudimar, começa a não fazer gol, vai em Patinga e erra um pênalti, você resgatar esse cara, e ele ainda teve assim, chegou contra o Palmeiras e fez o gol. Aí no momento bom, sofreu a contusão. Teve a lesão no início do jogo, teve que sair do jogo. Então, assim, aí é o que você falou, jogo, sorte, azar, momento, circunstâncias. Então, assim, a gente tivemos problema do Neto, começou o campeonato como titular muito bem, mas ficou no primeiro jogo, contusão séria de pubis. E no último treino, não sei se você sabe, machucou o joelho, está em São João ainda tratando. Então são situações que o ano passado a única lesão que a gente teve foi do AD no último jogo da primeira fase, lá em Governador Valadares contra o Valadares. Então, assim, são coisas que faz parte. Quantos e quantos grupos que a gente já viu aí, grandes grupos de grandes clubes, que não deu liga. Eu acho que o caso do Atlético não foi da liga, o resultado não aconteceu. O sistema era o mesmo, os atletas entenderam o sistema, fizemos grandes partidas, tivemos grandes momentos durante alguns jogos. Eu acho que o nosso maior insucesso foi em Nova Serrana. O Serranense realmente foi melhor que nós e soube ganhar da gente, ganhou com facilidade até. Mas nos outros jogos a gente teve grandes momentos nas partidas, mas não conseguimos fazer o resultado. Cícero, falar um pouquinho da sua carreira profissional. Como é que foi esse convite? Como é que você estava? Onde você estava? Como é que foi esse convite para dirigir o time profissional do Atlético? E como é que é seu contrato com o clube? Você podia especificar melhor para a gente? Até onde ele vai? Eu só posso incluir uma dentro da sua pergunta, que eu achei muito interessante você falar do sub-20, que você estava preparado era para pegar o sub-20. Então, na hora que você respondendo isso aí, dá uma ênfase nessa parte que eu achei muito interessante. Eu estava no Social em 2017, fiz uma boa campanha lá no Social, com a classificação para a Taça BH, uma classificação inédita. No grupo tinha Botafogo, Red Bull e Santos. Em Social nós classificamos Botafogo e Santos, eliminando o Santos com o Rodrigo, outros dois que já subiram do profissional agora, e eliminamos o Red Bull, que é uma potência financeira, né, do interior de São Paulo, e fizemos uma boa campanha. No final do ano o Fábio me procurou, o Magno, eles me procuraram, fizeram uma proposta para eu voltar para o Atlético e eu assumisse o sub-20 no Campeonato Mineiro do Atlético. E eu mais que depressa aceitei, é um clube que todo mundo sabe, eu fui criado dentro do Atlético, estou no Atlético desde 11 anos de idade, sou torcedor do Atlético, não me isento dessa situação, gosto, sofro, e a minha dedicação para o Atlético vai além da parte profissional. Mas quando veio esse convite, aceitei, logicamente, hora nenhuma busquei leilão, avisei o André que já havia essa proposta, fui lá, agradeci e de imediato já fui para o Atlético e começamos a montar um projeto para sub-20. Quando vem a notícia da federação que não teríamos mais possibilidade de disputar o sub-20, porque só disputaria o sub-20 quem tivesse tido alguma atividade profissional em 2017. Então, 2018, para disputar o sub-20, teria essa pendência. O Atlético já não se enquadrava. Uma condição. A condição da federação, já em regulamento, em ata, tudo. E o Atlético já com patrocínio vendido, com estrutura já financeira para disputar um sub-20. E o que fazer? Aí o Fábio e o Magno, juntamente com o Miro, foi importantíssimo nessa fase, o Miro, de apoio. Na época o Cláudio Solomé, Cláudio Gonçalves, com todos os dois presidentes, com a parte de diretoria ainda um pouco incrédula, o Cláudio Gonçalves ainda não acreditando tanto nessa parte do profissionalismo, o Fábio e o Magno bancaram isso e optaram em disputar o profissional. Aí, já de imediato, né, me colocaram como eu era do sub-20, me passaram já diretamente profissional. Confesso que foi uma surpresa muito agradável, mas hora nenhuma eu me vi preocupado com isso. Eu vi realmente preparado. Acho que, sem falsa modéstia, que eu era a pessoa certa para estar ali, porque conheço o Atlético em todas as suas instâncias, passei para o Atlético do futsal, da escolinha de futsal
a ser campeão amador no centenário do Atlético, então adulto do futsal, ganhei todas as possibilidades do adulto do futsal Atlético, eu ganhei, fui ex-campeão do torneio de inverno, seguidamente, e estava preparado para assumir isso para o Atlético, e aí depois, o que veio depois foi só alegria. Cecílio, voltando um pouco dessa temporada, o Wagner, São Paulo, lá do Baixo Parque, faz parte também do Dragão Esportes, ele até segue bastante lá no Instagram, acompanha Atlético de longe. Ele mandou pergunta para você o seguinte: qual foi a maior dificuldade encontrada por você na montagem do evento desse ano? E eu vou me perguntar, você também participa dessas transações de jogadores? Você, eu quero esse jogador, eu quero aquele, esse eu não quero. Você também faz essa parte? Não, o Fábio faz a captação, ele, o William, o Magno, eles fazem a captação. Eu peço características. Por exemplo, eu quero um volante mais pegador, quero um segundo volante que joga mais, quero 2 jogadores de beirada que consigam ter força para atacar, que finalizem. Gosto de um centroavante mais de referência no grupo, gosto de um centroavante menos de referência, com mais mobilidade também no grupo. Então a gente passa essas características e depois disso eles trazem as possibilidades. Aí dentro das possibilidades, eu, juntamente com eles, a gente escolhe a minha viabilidade técnica e eles a viabilidade financeira. Porque não adianta falar, eu quero esse, mas a possibilidade financeira. E nós esbarramos uma outra dificuldade na montagem, que nós acabamos ano passado, dia 27 de outubro, para montar um time para apresentar dia 2 de janeiro. Sendo que quando você fala que perdemos o esqueleto, nós perdemos o corpo inteiro. Só sobrou 2, de 11 titulares que jogaram no Independência final contra o Coimbra, só ficaram o Bruno e o Mopoca. Você só tinha 2 titulares? 2 titulares. Você estava contando para... O Natan, o Salatiel, fizeram parte do grupo, o Vinícius goleiro, mas não eram titulares. Então dos titulares, somente o Bruno e o Mopoca. Então a gente teve que reformular, montar um outro grupo com alguns remanescentes que não eram titulares e esses 2 titulares. Então assim, teve essa dificuldade, a gente apresentou dia 2 de janeiro, até final de janeiro eu estava decorando nome ainda, estava conhecendo os atletas para já estrear, já 6 de fevereiro, salvo engano. 6 de fevereiro, né? Ô Cícero, você falou aí umas 5, 6 vezes já o nome do Fábio e do Mário. Você tem esse suporte, você tem sua comissão. Fala um pouquinho do trabalho deles aí, porque é pouco falado, né? A gente vê os jogadores, o treinador, mas e essa retaguarda aí? Cara, o Atlético hoje tem uma comissão técnica muito boa, toda de São João del Rei, importante frisar. A gente fica muito preocupado com eu costumo falar com o falso bairrismo, porque a gente é muito bairrista na hora que tá dando certo. Na hora que dá errado, mas também eu falei para não pôr, gente, né? Treinador de São João del Rei, pra quê? Elenco profissional. Tem que trazer um cara mais cascudo. Tem gente que pensa assim mesmo. O Zezão, Zezão, joga nada. Aí o cara faz 2 gols, agora é o salvador da pátria, né? Mas eu falo que é o falso bairrismo. E a gente tem que esquecer o bairrismo e seguir por meritocracia. E hoje em São João del Rei a gente ficou muito tempo sem ter futebol, mesmo na base. A gente tivemos de uns 4, 5 anos para cá. E se a gente vê em base 4 ou 5 anos para cá, quem começou um sub-17 há 4 anos atrás, hoje está com 21 anos. E qual a bagagem, qual foi a interrupção, qual foi a sequência que esse atleta deu para ter, por meritocracia, chegar ao profissional? Hoje nós não temos sub-20, é uma lacuna muito grande para você ter uma sequência. Porque o menino parando sub-17, pula o sub-20 e vai pro profissional? Como assim? O cara, quando faz isso, ele tem que ser... Por uma etapa, né? Tem que ser supra-supra. O mais ou menos vai queimar a etapa. Nós tivemos esse ano o Renan. Eu ia te perguntar sobre o Renan, inclusive as informações que a gente viu ele pouco jogar, as informações são que ele é muito bom jogador. No último jogo, você inclusive utilizou ele na lateral direita, né? E qual a idade dele? Tem 17 anos. Agora, qual que é o futuro? 18 incompleto e é um atleta do Atlético, jogou sub-17 pelo Atlético ano passado. Ele é de Cruzilha, mas já está no Atlético desde o ano passado. Foi o único que conseguiu passar por essa. Isso que eu estou falando do Renan, porque de um grupo ano passado, no sub-17, foi o único que conseguiu fazer essa transição. E nós não temos sub-20. Então, alguns atletas que teriam condições, são joanenses,
esses atletas são joanenses não conseguiram dar sequência, porque a gente não consegue ter o sub-20. Porque tem que criar uma casca, né? Tem, o sub-20 tem que ser mais competitivo. O Jordano mesmo, que é um atleta fantástico, uma pessoa fantástica, que eu tenho. O Jordano está comigo desde 7 anos de idade. Nós somos futsal do Atlético. O Jordano sofre muito por falta de competitividade. O Jordano começou a jogar futebol de campo no amador. Literalmente no amador. E mesmo no amador já sendo reserva. Por quê? Faltava competitividade, faltava o choque. Aquela coisa mais do cara de choque, que aprende na base, aprende disputando grandes jogos. E o Jordano não pôde ter essa bagagem porque o São João do Rei não tinha. E quando você fala em comissão técnica, eu dei essa volta toda no falo de comissão técnica, os caras são muito machos em fazer isso em São João do Rei. Quando eu falo do Fábio, do Magno, o Willer, a diretoria, a presidência, porque você esbarra em todos esses fatores de financeiro, sequência de atleta. É caro fazer futebol. A cobrança deve ser enorme. A cobrança é muito grande. Aí você está num lugar e fala, não tem ninguém de São João. Não pode. Mas por que não tem ninguém de São João? A gente tem pessoas que me cobram atletas amadores, que jogaram amador, e não sabe que você só pode ter 7 atletas acima de 24 anos, gente. Isso é muito sério. Sabe a regra do campeonato? Então, assim, a pessoa te cobra ali na padaria, pô, o Zé Barnabé, que jogou ano passado no tal time, fez 8 gols, é bom jogador, ou ele é um bom zagueiro tal, mas ele tem 30 anos. E qual bagagem que ele tem? Qual o lastro profissional que ele tem? Fisiológico. O Edson, o que a gente fez no Amador? A gente pegou o melhor jogador do Amador. Quem foi o destaque do Amador ano passado? Foi o Edson. Traz o Edson. Trouxemos o Edson. O Edson teve 2 lesões sérias. Por quê? O cara ele ficou 8 anos afastado de treinamento de futebol profissional, só jogando aos finais de semana. Quando você chega com uma chuteira 4 horas por dia, um treinamento intenso, sol rachando, ele sentiu problema no abdômen, lesões que não são típicas, mas ele teve problema no abdômen, teve uma facilidade plantar na planta do pé de atrito, chuteira e campo. Então são lesões que não são típicas de atleta de futebol. Mas ele teve por quê? Não tem a base, não teve a base desse laço fisiológico. Aí voltamos para a comissão técnica. Hoje a gente tem um analista de desempenho fantástico, que é o Tchê, o Marcos Calçavara, que pegou uma bagagem fantástica ano passado. Hoje ele faz um trabalho que poucos clubes no interior de Minas têm esse trabalho, com tamanho e competência. Nós temos um treinador de goleiro, que é o Paulo Sérgio, muito acima da média e muito procurado e muito requisitado já para sair de São João do Rei. N motivos ainda essa saiu. Turma, o risco é esse, né? Entendeu? E a gente... Contando. Nós temos o Ricardo, que voltou para o futebol, foi atleta do Atlético, filho do Magno, me auxiliando. Eu tive gente, fugiu. Desculpa. A gente tem lá o Willer, cara, como supervisor, que é um trabalho dificílimo, que é cuidar da logística, encaixa aqui, encaixa outro ali, é hotel, não sei o quê. E o cara, a bagagem criada dentro do Atlético. A estrutura dada a ele e ele desenvolveu esse trabalho. A gente não tem dificuldade nenhuma, a gente viaja com conforto, com tudo certinho, o horário, tudo encaixadinho, eu não preciso me preocupar com isso. Então, aí é o que a gente traz de São João. E essas pessoas conhecem o Atlético, sabem o que vai vir do Atlético, o que pode vir do Atlético. E o Magno, o Fábio, a Michele, o Diogo na preparação física, fez um trabalho fantástico para o acesso ano passado. O Filipão, fisioterapeuta, entendeu? Então, tipo assim, todos são de São João. Todos somos de São João. A Michele, a Fernanda no marketing, o João, que dá esse suporte, nós também na assessoria de imprensa. Então a gente tem uma estrutura por trás da gente fantástica. Muito importante falar isso. Entendeu? Porque muitas vezes o torcedor chega lá e só vê quem está em campo. Exatamente. Não vê quem está atrás. Ô, Cícero, e no caso da sua comissão, o contrato dela é nos mesmos moldes do seu? Eles são contratados seletivos, são do Atlético mesmo ou são do futebol profissional? Eu acredito que eu não tenho esses dados, né? Não é não conheço esses dados. Acredito que a maioria seja funcionário do Atlético e que não for, já vou cavar para ser. Eles estão merecendo ser, né? Serem efetivados e serem valorizados. Ô, Cici, agora voltando no seu início, né? Eu sei que você é o maior fã do Pelé, né? Fora esse, teve alguma referência como treinador?
Eu falo que o Magno é a nossa enciclopédia aqui em São João. Né? O Magno, ele tem dados na cabeça, ele fala de assuntos, de fatos, de coisas que são fantásticas. E foi um treinador que me marcou muito. Foi um treinador que me tirou do meio, pôs na lateral me pôs no meio, me ensinou, sabe? O Magno é aquele cara que falava assim, pô, você não bate assim, ia lá, batia, te provava que era daquele jeito que era para fazer. Então o Magno é minha referência mais próxima. Eu trabalhei com bons treinadores na América Mineiro, Flávio Lopes, Vantuil Rodrigues, o ex-Vantuil Rodrigues do Uberaba. Ele falou comigo que você foi jogador dele. Jogador dele, Vantuil Galdino, que Atlético, né? Foi treinador do Atlético e tal. Procópio, teve na América Mineiro, um profissional, eu estava na base. Procópio, que honra. Isso. Não, ele no América Mineiro. Sim. Então, assim, são profissionais que cada um se aprende um pouco, você traz um pouco para você. E hoje, e essa bagagem, pouca bagagem que eu tenho, esse pouco conhecimento que eu tenho, eu devo muito ao Magno, porque realmente foi um exemplo para mim aqui dentro do São João do Rio. Agora, hoje, assim, o treinador que você, esse aí, que você pega a coisa dele, que você... Cara, eu gosto muito não sei falar o nome não, do treinador do Liverpool. Klopp. Muito bom. E o meu perfil de jogo, perde, eu gosto pressiona. muito. O perde pressiona, 2 atacantes mordendo lá em cima, o centroavante brigando, a zaga alta, o goleiro, eu gosto muito desse muita estilo de jogo. E propõe estar mais próximo do gol, né? Então eu prefiro estar sempre mais próximo do gol adversário do que próximo do meu. Né? Causa uma falsa segurança, né? No Brasil tem alguém? No Brasil eu gosto do Cuca. O Cuca fez bons trabalhos. É um cara que tem essa... A gente vendo de fora, parece uma gestão de grupo legal. No Atlético ele fez um excelente trabalho. E gosto muito, muito do Abel, da pessoa do Abel. Acho o Abel um cara que, paizão, um cara que parece que os atletas gostam de estar com ele, gostam de essa dedicatória dele ao treinador do Botafogo foi de uma sensibilidade, foi de uma muito legal, e poucos têm esse tipo de pensamento. Em contrapartida, o que você acha desse ato dos torcedores? Torcedor, não vou chamar de torcedor, para mim é marginal aquilo que se fez lá com o Zé Ricardo. Você imagina passar alguma situação parecida na sua carreira? Fernando, é retrato do Brasil, né, cara? Esse é um retrato da educação que a gente vive, é de uma buzina no trânsito, quando você buzina o cara te agride ou mata alguém no trânsito. É reflexo disso tudo, né? É reflexo do que a gente tem no Brasil hoje, de educação, de respeito ao próximo. E a gente não preocupa muito como a gente vai chegar em casa, né? A gente tem essa coisa. E essas pessoas assumem o risco. Porque quando você vai para um jogo, você vai assumir para brigar, ou para uma coisa é respeitar o técnico como empresa, como representatividade ali, outra coisa é respeitar a pessoa. E naquele ato do Botafogo, e ele foi de uma educação, de uma linha, espetacular. Entendeu? Eu gosto muito dele. É um cara muito educado, e assim, eu acho que isso tudo é reflexo do que a gente vive no Brasil hoje em relação à educação. Você assim, voltando a falar sobre o primeiro, o Felipe Moraes ele escreveu o livro Ao Mestre com Carinho, do São Paulo Futebol Clube na era do Pelé. Ele perguntou para você qual foi a influência do Pelé na sua vida como técnico. O Pelé, eu peguei o Pelé muito em 92, né, início da década de 90, São Paulo, bimundial de São Paulo, e um pouco da seleção de 86, porque eu tenho uma memória, eu tinha 6 anos, mas eu tenho uma memória para futebol que é acima da média. Então eu lembro muito da seleção de 86, chorei muito com o gol do pênalti contra a França. As penalidades. Isso. Sócrates, né? O Carlos. Júlio César. Carlos, a bola bateu na trave, bateu nas costas dele. Época de 80. Minha primeira Copa em 86. Então o Tele me trouxe aquela que, tipo assim, se você treinar dá certo, se você trabalhar vai acontecer. Aí você vem exemplos de Cafu, os depoimentos de Cafu, depoimento desse cara que faz, pô, o cara me punha lá pra fazer e no final eu fiz. Só um parêntese em relação a isso, você me contou que você teve um treino aí que você mesmo gostava de ficar cruzando as bolas pro outro, até que você caiu e machucou. O Tele parece que também era assim, ele ia e dava o exemplo pros jogadores. Né? Dava o exemplo, tem que pegar assim, tem que fazer assim. Pra quem não sabe, Tele jogou demais. De São João del Rei jogou no América. Jogou na América de São João, recreativo. No ano passado até fizeram uma reportagem comigo fazendo esse paralelo, né? Aquele que é o da ESPN,
daqui a pouco eu lembro o nome dele, fez uma reportagem comigo em São João, depois do acesso, relacionando ao Tele Santana, a origem do Tele. Também jogou aqui, né? Jogou a família toda. Todo mundo né? aí, todo mundo jogou aqui em São João. Todo mundo. Vamos jogar contra a família peladinha, contra a família do Tele. Você toma 12, 15 a 0. Mais ou menos assim. Então o Tele realmente, nessa parte aí de organização, disciplina, ser paizão, mas ao mesmo tempo que cara rígido, que cobra, e conseguiu os resultados, né? E mostrou que é possível. E quando você vê um depoimento do Guardiola falando que o time exemplo dele é de 82, e que o Barcelona fazia o que se fazia em 82, que não tinha nada de novidade, então explica muita coisa do Tele. Vamos dar aquela parte de encerramento, para as últimas perguntas. Então, você tem... Fernando, você... Só você já passou aqui... Como é que você avalia a estrutura do Atlético? Como é que você pensa nesse planejamento agora? Que agora teremos o quê? 6, 7, 8 meses para o próximo ano. Você acha que já tem que começar a pensar nas coisas agora? Pergunta que não quer calar também, né? E o futuro, né? Certamente seu telefone também irá tocar aí pelo né, o desempenho que vocês tiveram no ano passado. Né? Estava tocando mais cedo. Você que não é, exatamente. Então, como é que você também planeja a sua carreira assim pro o Atlético hoje, a parte de estrutura, acho que a única carência do Atlético é já estar pronto, um estádio pronto para a primeira divisão. Porque o acesso é iminente. Quando você disputa o módulo 2, o acesso é iminente. Você tem que estar preparado para isso. Acho que falta, o Atlético de parte de estrutura só falta isso. No caso, seria um estádio para você ter alguma capacidade mínima? Não tem conhecimento. Hoje é 1.800 pessoas, né? Não, acho que não. Acho que não. Pelo que eu sei, parece que sim. Seria cabine, vestiário. Né? Cabine, vestiário. Essa parte mais lógica, né? É um diferencial. O Joaquim Portugal hoje é um diferencial. E acho que é a única coisa que o Atlético... E a parte de campos para treinamento. Hoje a gente tem que alugar campos, fica oneroso para o clube. Então acho que a gente tem o terreno lá em cima, que é possível o Atlético fazer um centro de treinamento, porque já tem um terreno, então facilita isso. E quanto ao planejamento, a gente começou a conversar ontem já tivemos a reunião e a gente vou acompanhar as semifinais agora, em loco, nós vamos assistir os jogos. Algum palpite, Cícero? Não, tem amigos em todos os lugares. Auxiliar técnico, vai ficar bom lá com o Brancão, não, hein? É lógico que a gente tem uma amizade muito grande com o Brancão. O favorito? Eu acho que pela estrutura hoje, pela campanha que fez o Coimbra, né? Pela campanha que fez, não tem como fugir desse favoritismo. Mas a briga vai ser muito boa, o Nacional tem condições de desbancar o Coimbra. E acho que o mais equilibrado é o Uberlândia e Serranense, que vão ser dois grandes jogos. E o Palquero? Acho que vão ser dois grandes jogos. Marcado, acho que o primeiro jogo na segunda-feira em Nova Serrana, às 8 horas. Então, assim, e nós já começamos o planejamento, já assistindo essas semifinais, já faz parte do planejamento do ano que vem. Sim, a última pergunta, para você ter a ideia de como o Wagner te segue, né? Ele é pesquisador igual a gente. Quando eu perguntar para você, gostaria de saber como foi a sua experiência ser treinador do Ronaldo Academy na China, como fala, não sei. Ronaldo Academy mesmo. É isso, né? Isso. Como foi essa passagem por lá? Fantástico, uma experiência muito legal, né? A China é totalmente diferente do que a gente está acostumado no Brasil, de alimentação, a cultura, muito aprendizado, essa parte de patriotismo. Você vê que a criança foi questionada há pouco no Brasil, eu nem fico entrando muito nisso, mas em relação a ter hino antes da escola, não ter, lá é obrigatório, lá as pessoas têm que ficar perfiladas, organizadas, detalhadamente organizadas, né? Altura, posição, então assim, bandeira, toda instituição, a bandeira estiada. É lá a presença do Estado. Não é? E assim, e o respeito das pessoas em relação ao Estado, não é por imposição só, as pessoas têm aquilo, né, já nasceu instituída com isso, né? nelas, né? E foi um aprendizado fantástico, mas nessa parte futebolística mesmo, a China tem muita dificuldade ainda com o futebol, né? Não é igual nós, culturalmente é diferente. Você foi junto com o Kaká? Eu e o Kaká, nós fomos juntos, ficou, o Kaká tá fazendo carreira lá, vai ficar lá por um bom tempo ainda, muito querido lá na cidade que a gente estava, e o Kaká é uma pessoa que merece todo o sucesso do mundo e vai ter sucesso lá, já está tendo sucesso fantástico na China. Kaká, tô te devendo, hein?
devendo uma matéria com vocês, meu amigo. Sim, então a gente agradece muito a sua presença e suas considerações finais, dizer uma palavra aí com os torcedores do Atlético, a cidade de São João del Rei, todo seu aí, a mesa toda sua. Agradecer a vocês, como falei inicialmente, não é fácil fazer esporte em São João del Rei, quanto mais jornalismo esportivo em São João del Rei. Então a gente agradece, é imprescindível isso que vocês estão fazendo para o sucesso do projeto, para o sucesso de outros projetos que venham acontecer em São João del Rei, porque a gente precisa divulgar, né? E o marketing só acontece com a divulgação, e vocês estão dando esse suporte, parabéns, a gente agradece. E a todo São Joanense, a todo o pessoal da região de São João del Rei, muito obrigado pelo apoio que foi nos dado, o estádio sempre cheio, apoio no final, respeito aos atletas, respeito ao nosso trabalho, e graças a Deus não é o que a gente queria, a gente sonhava com a classificação, sonhava com acesso, mas pelo menos hoje a gente pode dizer que o Atlético e São João del Rei tem um time profissional e bem próximo aí da elite do futebol brasileiro. Agora é os patrocinadores, né? Claro, agora o Samuel vai dar aquela palavra importante que é quem sustenta esse programa. Eu agradecer ao Chicrona, o espaço cedido aqui pra gente, né? Uma Semana Santa maravilhosa aqui, viu, gente? É o antigo espaço do Feitiço Mineiro, quem não conhece ainda. O Universo dos Esportes, com o Colírio Adilson lá, Detome Gesso, e o Cicinho. Agora vem a principal, a Tati, que é a mexe com a nossa arte do Del Rey Esporte, junto com a Jack Polo. Então, pegando um presente para você. Tudo que você fez pra gente o ano passado na terceirona, agora no módulo 2. Não subimos, mas estamos lá. E eu acho que é uma coisa que a mídia São Joanense, o pessoal São Joanense, dá mais valor a isso. Esse é o nosso... Eu adorei a deixa aqui do Samuel e vou pegar ela. Você tem noção que você está fazendo história? Nossa senhora, já falei que merecia uma estátua. Caramba, que legal, que legal. Tem noção, sim, que você está fazendo história? Eu tenho noção que a gente fez uma coisa muito importante. Ficou muito legal, fantástico. Vai pra... Achei sensacional. Muito legal, muito legal. Agradeço de coração. E a gente sabe que é da nossa responsabilidade, que tínhamos responsabilidade. Agora, quanto fazer história, quanto fazer coisa, a gente só lá na frente, a gente vai ter essa noção mesmo. Hoje só fica mesmo muito obrigado e a satisfação em estar podendo viver isso. Agradecendo então aí a audiência de todo mundo. Vamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Agradeço a presença do Samuel Nascimento, do Fernando Souza e principalmente do Cicinho. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa.